Saúdo o povo de Deus com a paz do nosso Deus e Pai, e com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor Lucas, pela misericórdia de Deus. Sabemos que nada de bom da parte do Senhor merecemos. Somos falhos, pecadores, errantes, e que por mais que a gente se esforce, às vezes estamos errando em algo. Mas Jesus nos garantiu que nós podemos alcançar a estatura de varão perfeito. Mas para isso precisa muita renúncia e muita busca ao Senhor. A palavra de hoje encontra-se no livro de Gálatas, na carta ou epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, no versículo 13 e 14 do capítulo 3, versículo 13 e 14 do livro de Gálatas. Aleluia. Para nos dizer assim, a santa palavra do Senhor. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Aleluia. Nós sabemos, através do profeta Isaías, que Jesus, ele, por ser perfeito, não ter defeito, não ter falha, não ter iniquidade, verdadeiramente não era para ele ter morrido naquela cruz. Mas a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, o unigênito, para morrer por nós. Isaías diz que como cordeiro manso, ele foi levado ao matador, que levou as nossas iniquidades, sem ter culpa, se fez maldito, porque na cruz só morria todo aquele que era maldito perante os homens. Mas Jesus, ele sempre foi e será bendito. Bendito o Cordeiro de Deus. Porque ali havia dois homens ao lado dele naquela cruz, dois ladrões que eram malditos. Até aquele que foi liberto no lugar dele era um maldito. Porque Barrabás era um ladrão e salteador, já tinha até matado uma pessoa, participado de um homicídio. Mas a população de Israel, influenciados pelos fariseus, pelos saduqueus, pelos anciões daquela época, preferiram soltar Barrabás do que a Jesus. Mas havia de se cumprir. Tudo foi cumprimento da palavra do Senhor. Por isso que a palavra do Senhor nos diz: em tudo dai glória, e todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se não fosse a morte de Cristo no Calvário, naquela cruz que era para os malditos, nós não estaríamos aqui hoje. Se não fosse o sacrifício do Senhor, nós não tínhamos nem 1% de chance de morar no céu. Porque só ia para o céu no Antigo Testamento aquele que Deus escolhia e queria levar para o céu. E ainda que no final de tudo não podia desobedecer. Moisés não perdeu a salvação, mas perdeu a oportunidade de entrar na terra prometida por causa de um erro. E quantos erros eu e você cometemos hoje só num dia? Num dia, quantas vezes nós desobedecemos aquilo que Deus manda na sua palavra e manda para conosco, ou deixamos de cumprir algo que nós voltamos a Deus num dia? Num dia eu tenho certeza que a gente erra 1 a 2 vezes, ou até mais. E Moisés, por causa de um erro, Deus proibiu ele de entrar na terra prometida. Isso era Antigo Testamento, para você ver a importância do sacrifício de Cristo. Depois que ele morreu por nós, todas as expiações, aleluia,
Todos os pecados foram expiados por ele. O véu do templo foi rasgado. Hoje nós temos direito de qualquer hora que a gente quiser falar com o Pai, falar com Jesus. Mesmo assim nós temos às vezes preguiça de orar. Aleluia. Sabendo que naquele tempo só quem podia orar era o sacerdote. Tanto que Ana tinha um pedido para com Deus, ela foi até o templo orar, e ali o sacerdote brigou com ela, né? Reclamou porque ela estava orando. Mas quando reconheceu que a causa dela era uma causa de muito sofrimento, de anos que ela havia sofrendo, e viu a situação daquela mulher, o sacerdote resolveu interceder por ela e abençoou ela e disse que tua petição seja concedida. E assim aconteceu, né? Deus deu a ela o seu Samuel. Aleluia. Antes precisava-se ir até o sacerdote para ter o perdão dos pecados, levar um animal, matar, sacrificar, para Deus poder perdoar. Hoje não, você ora, Jesus te perdoa a qualquer momento. Você quer falar com Deus, qualquer hora você pode orar. Mas antes não podia errar uma vez, porque poderia perder a salvação, então perder a promessa por causa de um erro. Hoje as pessoas erram várias vezes, né? Muitas vezes, mesmo assim, Deus perdoa e alcança a promessa. Deus faz a promessa se cumprir. Muitos que errou, que fez muita coisa de errada, pede perdão e Deus ainda leva para morar no céu. Então ele se fez maldito por nós, para a gente ser hoje benditos de Deus. Ele morreu para nos dar direito de ter o perdão dos nossos pecados, para não precisar ir até o sacerdote, porque ele é o sumo sacerdote, para não precisar mais matar animal para oferecer ao Senhor. Para poder morar no céu, é tudo que nós temos hoje é através da morte de Cristo, é através do sangue de Cristo. Se não fosse o sacrifício dele, nós nem existiríamos mais. Tenho certeza que o inimigo já tinha matado todos nós. Não existiria mais. Não sei nem se esse mundo, né, eu digo assim, se as pessoas existiam mais, ia ter o mundo puro. Mas as pessoas eu acho que não. Porque o inimigo estaria com a fúria que ninguém, somente Deus poderia o deter. Mas só ia ser salvo aqueles que Deus escolhesse. Apesar que nos dias de hoje tem pessoas escolhidas, mas era muito mais difícil ser salvo, era muito mais difícil alcançar uma promessa, não podia errar uma vez sequer. E hoje nós erramos sempre, mesmo assim Jesus tem misericórdia. O nosso advogado fiel intercede perante o Pai por nós, o Espírito Santo intercede por nós também. E assim nós vamos nos aperfeiçoando a cada dia, nos libertando daquilo que não agrada a Deus a cada dia, para chegarmos na estatura de varão perfeito, a qual o Senhor quer de nós. Então entenda isso, ele se fez maldito sem ser maldito. Ele morreu sem precisar morrer. Morreu sem precisar morrer, por mim e por você, para nos dar direito a ser livre do pecado e a ser livre das maldições, e para nos dar o direito de morar no céu com ele. Aleluia. No versículo 14 diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. As bênçãos de Abraão não eram para nós gentios, outras nações. As bênçãos de Abraão era só para Israel, mas depois da morte de Cristo, as bênçãos de Abraão chegou até nós. Aleluia. Deus tinha prometido isso já. Através de ti, todas as famílias da terra serão benditas, serão abençoadas. Mas até Jesus, a bênção só estava até Israel. Mas depois que Jesus veio, morreu por nós, hoje a bênção da salvação, a bênção do milagre, talvez até da prosperidade, a bênção da cura, chegou até nós, as bênçãos de Abraão. E hoje todas as famílias da terra são benditas através de Abraão. Aleluia. Aleluia. E para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. O Espírito Santo primeiramente veio para quem? Os irmãos lembram aí, voltem lá na palavra, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Primeiramente o Espírito Santo desceu só para os judeus.
Para os judeus, sim. Até o Espírito Santo estava ali vindo primeiro só para os judeus, assim como as bênçãos de Abraão. Mas depois da morte de Cristo, porque antes o Espírito Santo já havia estado, antes de Jesus vir à Terra, ele já estava, né, com os judeus. Em poucas pessoas, mas estava. A Bíblia diz que Moisés tinha o Espírito Santo. E ali Deus tirou do Espírito Santo que tinha em Moisés e botou em mais 70 anciãos. A Bíblia diz que Sansão tinha o Espírito Santo, o Espírito de Deus tomava ele e ele fazia coisas inacreditáveis. Aleluia. A Bíblia diz que Davi tinha. A Bíblia diz que Saul no princípio tinha o Espírito Santo. Aleluia. Então, os servos do Senhor tinham o Espírito Santo. Mas era um ou outro que o Senhor escolhia. E hoje não, hoje o Espírito Santo é para todo aquele que quer. E até depois que Jesus morreu, pouco tempo depois, o Espírito Santo desceu ali em Pentecoste, no dia de Pentecoste, ali quando estavam reunidos os discípulos, e batizou todos aqueles ali, mas eram todos judeus. E depois que a obra foi crescendo, né? Filipe foi pregar em Samaria, Pedro foi pregar na Caia, Pedro foi até a casa de Cornélio, e lá o Senhor batizou também gentios com o Espírito Santo, né? Nós, outros povos fora de Israel, o Senhor começou ali a batizar também as outras nações com o Espírito Santo e com fogo, como João Batista falou, que ele batizaria. Mas antes disso, ali estava restrito somente a Israel, o batismo com o Espírito Santo. Mas Deus, ele nunca amou só a Israel. Israel foi um povo que ele escolheu, mas ele sempre amou as outras nações também, aqueles que se arrependiam. Porque Raabe era de outra nação, se arrependeu dos seus pecados e Deus acolheu ela. Ruth, a moabita, né, que foi uma das parentes de Jesus, veio de Moabe e o Senhor acolheu ela. Através dela veio o pai de Davi. Depois veio Davi e foi se passando até chegar em Jesus. Aleluia. Tem vários exemplos. Naamã, que era um homem perverso, chefe do exército sírio, Deus curou ele da sua lepra. Então Deus sempre amou as outras nações também, mas Israel Deus escolheu para ser um povo separado, para ser o exemplo para as outras nações. Então até o Espírito Santo veio primeiro para Israel. A palavra de Deus, o Evangelho, veio primeiro para Israel e depois Paulo, os outros apóstolos, trouxe a palavra para nós. Então as bênçãos de Deus vêm primeiro para Israel, depois para nós. Sempre foi assim, veio primeiro para Israel, depois para nós. Jesus veio primeiramente, na sua primeira vinda, que ele nasceu e viveu como nós, veio para Israel somente. Agora o Senhor vem para todo aquele que nele crê. Vem para todos agora, nessa sua vinda. Ele vem para todos, aquele que crê nele e obedece a sua palavra. Então ele primeiro veio para Israel, depois para nós. Ele disse: eu vim para aqueles que eram meus, mas os meus me rejeitaram. Então agora eu vou agregar outras ovelhas ao meu rebanho, que somos nós. Então dê valor ao sacrifício de Cristo. Não era nem para a palavra ter chegado até nós, para o Espírito Santo ter chegado até nós, para Jesus ter chegado até nós, mas através da sua morte, através dele ter se feito maldito naquela cruz, todas as bênçãos chegaram até nós e vão continuar chegando eternamente. Aleluia. Pela Bíblia, no Antigo Testamento, só era para ser salvo os judeus, mas hoje toda pessoa que crê em Cristo será salvo. Como ele diz, todo aquele que crê nele será salvo, mas aquele que não crê, aquele que crê e for batizado será salvo, e aquele que não crê já está condenado. Hoje só precisa crer e obedecer a palavra do Senhor para ser salvo. Antigamente tinha que ser judeu e tinha que obedecer a palavra para ser salvo no Antigo Testamento. Mas hoje as bênçãos são infinitas. Todas as bênçãos que chegam até nós é através da morte de Cristo. Então valorize o sacrifício que o Senhor fez por ti. E Ele está voltando para buscar aquele que quer ir morar com Ele.
aquele que está se preparando para ir morar com Ele, aquele que está rejeitando as coisas deste mundo. Que Deus os abençoe. Se você ainda não aceitou Jesus, aceite Ele hoje. Se precisa consertar a tua vida, conserte hoje. Que Jesus pode voltar a qualquer momento. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus.